Vamos então iniciando o nosso trabalho. O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 1, As Causas Primárias, o capítulo 1, o item número 3, o capítulo 1, Deus, o item número 3, Atributos da Divindade, a partir da questão número 10, que nós vamos estudar hoje. Muito bem. Eu trouxe para vocês aqui algumas pesquisas, algumas teorias sobre esse tema. Nós temos aqui nesse capítulo 1 ainda para estudarmos, nós vamos fazer isso hoje, os atributos da divindade, e depois no item número 4 falarmos um pouquinho sobre panteísmo, e vamos estender um pouquinho também esse nosso assunto para compreendermos um pouquinho mais sobre a visão que nós, criaturas, temos de Deus, o que nós entendemos como Criador, assim como também outros tantos adjetivos que são utilizados para definir Deus. Aqui na questão número 10, só fechar uma janelinha aqui, pronto. Aqui na questão número 10, começando sobre os atributos da divindade, Kardec então pergunta aos espíritos o que nós podemos compreender, ou melhor, se nós podemos compreender a natureza íntima de Deus. Primeiro, quando nós estudamos lá no primeiro item, sobre Deus e o infinito, e na primeira questão, Kardec já fez aqui a pergunta, o que é Deus? Ou o que é Deus, na tradução original, mas que no fundo acaba trazendo para nós o mesmo entendimento. Os espíritos responderam para nós, aquela clássica resposta dentro da doutrina espírita, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas. Herculano Pires trouxe para nós aqui uma pequena definição, uma explicação sobre a diversidade que nós temos aqui na sua pesquisa, da forma como Kardec vai apresentando as suas respostas. Então, quando falamos sobre a inteligência suprema, nós podemos entender então que aquilo que existe de mais perfeito, aquilo que existe de mais inteligente em todo o universo, que é a causa original, aquilo que gera tudo que existe no universo, que nós podemos conceber da nossa inteligência, nós podemos definir como Deus. Ou seja, é alguém ou algo que está acima de tudo e de todos. E esse acima de tudo e de todos, nós vamos então abrindo a nossa visão, tentando agora utilizar os recursos que a ciência vai nos oferecendo. Por exemplo, de ontem para hoje, os astrônomos fizeram uma revelação falando sobre, trazendo para nós ali algumas explicações de uma teoria de quase um século de duração, que falava exatamente sobre a geração de novos átomos, duas estrelas que se chocaram e tudo mais. Então isso lá nos confins do universo, que geraram então essas duas estrelas, esse choque acabou gerando um campo gravitacional imenso e tudo mais. Isso faz parte da criação de Deus. Então, se no passado os homens olhavam para o céu e viam as estrelas e apontavam dizendo que aquilo era a criação de Deus, olhavam para a natureza e diziam que isso era a criação de Deus, e portanto era uma inteligência que era capaz dessas criações, uma inteligência suprema, hoje nós podemos utilizar exatamente os recursos da ciência e o conhecimento que nós temos hoje enquanto humanidade, para entendermos também a capacidade que Deus tem de demonstrar para nós, criaturas, a sua criação. Então, para nós pode parecer algo, no papel pelo menos, na teoria, algo muito simples, falarmos de Deus e falarmos da sua capacidade criativa. Mas como é que nós podemos definir exatamente a natureza de Deus? O que é Deus? De onde ele vem? Onde ele fica? Quando ele foi criado? Do que ele é feito? Como nós podemos compreender tudo isso? Um dos argumentos interessantes que ateus utilizam, e nós temos dentre
os ateus mais conhecidos, né, o Carl Sagan, né, o famoso astrônomo, que ficou bastante conhecido nas décadas de 80, décadas de 1990, né, 1980 e 1990, através daquele programa, né, bastante educativo, o Cosmos. Então, uma das argumentações que ele apresentava, assim como também Stephen Hawking, que é uma outra grande mente intelectual aqui do nosso mundo contemporâneo, os argumentos que eles utilizavam é exatamente isso, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Pode ser uma pergunta muito mais provocativa, né, do que argumentativa, né? Porque ele pode argumentar para tentar entender realmente o que é Deus, a partir do momento em que ele acredita em Deus. Mas na verdade nós entendemos exatamente a provocação dessa resposta para aqueles que acreditam que Deus é capaz de ter criado tudo. Se ele criou tudo, quem criou o próprio Deus? É a pergunta que fazem. Então, enquanto nós ficamos nesse debate para falar se Deus existe, se Deus não existe, qual é o nome que nós podemos dar, né? Pois é, mas essa pergunta, Tico Teco, ela é bastante clássica, né? Ela existe dentro do meio dos cientistas, daqueles que são ateus, e para aqueles que também acreditam, estão nessa mesma linha de pensamento, obviamente vão utilizar também os mesmos argumentos, né? Então, enquanto nós ficamos nos debatendo, né, se Deus existe, se não existe, qual é o tamanho dele, onde ele fica, né, se é incriado, se não é, se é eterno, né? Enquanto nós pensamos que ele é incriado e que ele é eterno, outros acreditam simplesmente que ele não existe. Então nós estamos assim, né? Pois é, quem era o pai de Deus, né? Então nós ficamos assim nesse debate tentando entender. E essa pergunta número 10, eu acho que ela é tão importante quanto a primeira. Quando Kardec pergunta: que é Deus? E eles respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nessa questão número 10 ele pergunta assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Exato, então quer dizer, Deus para os católicos ele faz parte da Santíssima Trindade. Nós podemos até ver, exatamente, Brás. Então nós podemos ver na própria oração da Ave Maria, nós temos Santa Maria, Mãe de Deus. Porque nós temos ali Deus, Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente o sinal da cruz, que é chamada de Santíssima Trindade dentro do mundo católico. Para os evangélicos a mesma coisa, Deus também Jesus também é Deus. Ou nós temos no hinduísmo, nós temos deuses que são regidos por outro Deus. Para nós espíritas, nós entendemos Deus muito mais do que uma entidade sagrada da forma como ela é vista. Nós entendemos Deus como sendo uma inteligência. Da mesma forma que, como eu falei para vocês durante o nosso estudo nessa primeira parte, né, na primeira parte que fala sobre Deus e o infinito, nós temos assim que, enquanto a ciência hoje diz que Deus não existe, mas que a natureza é capaz de criar tudo, nós podemos perceber que Deus, no sentido de uma inteligência criadora do universo, nós podemos chamar também de natureza, só que sem a personalidade que é atribuída dentro do universo católico, do universo religioso que nós temos. Católico não, de todas as religiões, que falam que nós temos ali uma entidade que tem personalidade, uma entidade que tem sentimentos, uma entidade que tem intenções, que tem inteligência. Enquanto que nós pegamos na parte científica, despersonalizamos essa entidade e chamamos de natureza, que cria suas próprias leis, que cria todas as criaturas. Então, até mesmo no caso da ciência, você vai dizer assim para o cientista: você acredita em Deus? Não. O que criou o universo? A natureza. Olha que interessante. Nós mudamos a personagem e atribuímos uma força criadora no universo diferente daquela primeira. Né? Pois é, mas são debates que nós temos, né, Tico Teco, que vamos discutindo o sexo dos anjos, a natureza de Deus, algo que vai além da nossa capacidade. Então essa pergunta número 10, se nós podemos compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos respondem que não, que falta para nós um sentido.
Esse sentido significa exatamente a nossa elevação espiritual, porque a nossa consciência ela se encontra ainda bastante limitada aqui para o mundo material. Então nós dependemos dos nossos sentidos mais básicos. Quais são esses sentidos? Nós temos o olfato, a visão, a audição, tato e paladar. Esses 5 sentidos fazem com que nós, então, interajamos com o nosso mundo material para a nossa própria sobrevivência. Mas quando nós começamos a compreender, ao estudarmos, por exemplo, sobre a vida dos espíritos, estudarmos sobre os diversos graus dos espíritos e a elevação que eles vão alcançando, eles vão desenvolvendo um sentido muito mais amplo sobre essa realidade abstrata para todos nós. Eles vão entendendo sobre o Criador, vão entendendo sobre as criaturas e até mesmo, conforme os espíritos alcançam a elevação máxima relativa para as criaturas, entendendo até mesmo a intenção dessa força criadora, que nós chamamos de Deus. E aí, então, Deus é homem, Deus é mulher, Deus é natureza, Deus não existe simplesmente? Então, enquanto nós debatemos aqui, a partir da nossa visão, nós tentamos então entender a sua natureza a partir da nossa perspectiva, mas ela vai se transformando. Isso não significa que estarmos desencarnados vai facilitar para nós esse entendimento, porque até mesmo os desencarnados também têm ali as suas limitações. Outros, inclusive sendo desencarnados, são mais confusos do que nós aqui encarnados na condição de estudantes. Então estamos tentando entender. Então o que Kardec fez? Ele começou então a apresentar aos espíritos essas questões e eles então foram trazendo para nós algumas respostas, primeiro dentro das suas próprias limitações e segundo, respostas que fossem compreendidas por nós. Porque de nada adianta trazer para nós um conceito que simplesmente não teremos compreensão. E quando fala nós falamos nós como um todo, porque poderia, por exemplo, apresentar um conceito para uma mente privilegiada aqui encarnada e só para ele trazer essa explicação. Ótimo, ele entendeu. Mas acontece que o propósito da doutrina espírita é esclarecer todos. Então nós vamos trazendo ali conceitos e respostas para facilitar o entendimento de todos, se possível. A partir desse item número 10, quando já coloca para nós que nós não temos condições de compreender, bom dia, Dudu, de compreender a natureza íntima de Deus, ele traz então para nós uma outra questão, a número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Olha só, o homem, quem é o homem? A própria criatura. Não importa se ele é encarnado, não importa se ele é desencarnado. A resposta dos espíritos é bastante clara. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, estiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. E aqui nós falamos então sobre as diversas graduações que os espíritos vão alcançando conforme vão evoluindo, e nós chegamos naqueles não apenas espíritos puros, porque até mesmo dentro da pureza dos espíritos nós temos graduações diferentes. Eu costumo desenvolver uma ideia que nós pensamos assim, que os espíritos então eles vão se depurando. Mas o que nós entendemos como pureza? A pureza que nós compreendemos ela é muito materializada. É nós pegarmos uma substância e limparmos essa substância até ela se tornar pura. Mas como é que nós podemos entender exatamente essa pureza moral? Aquele ser que é perfeito, qual é exatamente a referência de perfeição que nós temos? Nós podemos falar de Jesus, mas Jesus para nós, como nós podemos compreender hoje, Jesus ele continua também sendo um ser abstrato, porque ele é um ser que ele é interpretado por todos nós. Nós pegamos, por exemplo, como estamos debatendo agora, Jesus é Deus? Jesus é uma criatura? Jesus existiu? Porque nós temos debates também que levantam essa questão. Historicamente, nós não temos registros oficiais que falam sobre a vida de Jesus. Nós temos depoimentos. Nós temos alguns indícios, mas provas materiais da existência de Jesus, isso nós não temos.
Então por isso nós continuamos também falando da mesma forma que nós tentamos falar sobre a existência e a própria natureza de Deus. Jesus para nós também é um grande mistério. Para nós espíritas, Jesus era um homem, é um espírito que reencarnou, que trouxe para nós ali os melhores atributos, que tinha ali uma capacidade muito acima da nossa compreensão. Se você pergunta sobre Jesus para um evangélico, para um católico, ele vai ter uma definição diferente. E por que nós temos essa diferença nessas definições? Exatamente porque é algo indefinido ainda para nós. Nós temos um nome, nós temos fragmentos de uma história. E aí então a nossa criatividade toma conta de tudo e começa então a trazer sua própria interpretação. Então não precisamos ir longe. Nós vamos dizer que Jesus é um espírito puro, até mesmo entre os espíritas. Quantos e quantos debates nós já ouvimos dizer que Jesus era um espírito superior, não um espírito puro. Porque aqui no livro dos Espíritos está dizendo que um espírito puro não precisa mais reencarnar. E é claro que nós vamos dizer, mas ele era puro, mas ele reencarnou porque ele tinha uma missão sublime, uma missão de extrema relevância para transformar o nosso planeta. Mas há espíritas que vai dizer que vão dizer não, espírito puro não reencarna mais. Então se Jesus reencarnou, então quer dizer, entre nós espíritas nós debatemos sobre a natureza de Jesus, entre os próprios religiosos de outras crenças têm os seus debates interreligiosos também para definir Jesus. Se nós não conseguimos definir aquele que estava entre nós, como vamos conseguir definir aquele que criou tudo que nós conhecemos? E até mesmo aquilo que nós não conhecemos. Falarmos sobre o espírito puro, porque nessa questão número 11 fala que quanto mais o espírito se eleva, mais ele compreende. E quando ele tiver alcançado pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, dessa divindade, então haverá e a compreenderá. Então vai compreender e ver a divindade. O espírito puro. Daí nós falamos assim, o que nós entendemos? Mais uma vez a pergunta que eu faço. O que nós entendemos como pureza moral? E eu coloquei para vocês, Jesus seria a nossa referência, mas a partir de qual perspectiva? Nós não temos, porque a melhor pessoa que nós conhecemos no mundo é para nós uma figura que não faz parte da nossa história e nós não temos uma compreensão completa sobre ela. Ou seja, nós não conseguimos ainda fazer isso tudo. Quando nós lemos um livro, como aconteceu ali que nós lemos no Memórias de um Suicida, em que nós temos ali o instrutor de Camilo, né, falando ali sobre, naquele curso que eles estudavam sobre a moral cristã. Então nós tínhamos ali o espírito que viveu na época de Jesus e conta um pouco sobre a sua história, conta um pouco sobre os seus valores, sobre a sua capacidade. Então os espíritos vão começando a formular essas ideias a partir desses novos ensinamentos que vão chegando para nós. Agora nós aqui do mundo material, como é que nós vamos entender exatamente? O que nós conseguimos é nos sensibilizar sobre a figura de Jesus, dependendo da forma como é passada. Aqueles palestrantes, aqueles religiosos que falam com uma interpretação poética, que falam com uma interpretação amorosa, aquilo nos sensibiliza. Agora nós pegamos alguém que, por exemplo, não tem tanta sensibilidade na fala, mas utiliza o seu intelecto para trazer uma definição de um homem forte, de um homem inteligente, de um homem cheio de valores e tudo mais, nós conseguimos ver Jesus por outra perspectiva, sem diminuí-lo. Mas ainda assim nós temos essa dificuldade de entender. Mas os espíritos, conforme então vão se elevando, e isso nós vemos na literatura espírita, tanto né, daquela produzida por Kardec, como também por outros médiuns, por outros pesquisadores e tudo mais, como por exemplo, né, Leon Denis no seu livro O Grande Enigma. O título, O Grande Enigma, esse enigma é exatamente Deus. E ele fala poeticamente, né, como é uma linguagem característica dele, ele fala que Deus se encontra na natureza, se encontra no vento, nas montanhas, nas plantas, nos animais, se encontra no espaço, na natureza, nas estrelas.
Olha só como nós temos uma dificuldade enorme de falarmos sobre Deus, sua natureza e os seus próprios atributos. Então, para resumir, nós não temos essa capacidade. Deus é o átomo e Deus é tudo. Olha que bonito, Brás. Deus é o começo e é o fim. Ele é tudo. Mas ainda assim, não fica tão fácil não. Bom dia, Elcio. Não fica tão simples. Vamos em frente que nós vamos complicar um pouquinho mais essa história. Então, resumindo, nós não temos condições de além do panteísmo também, Tic-Tac. Nós vamos chegar lá e vamos além. Percebamos, vamos lá que vocês vão perceber aqui umas coisas interessantes para o nosso raciocínio. Então nós temos aqui, não temos condições de analisar Deus, porque nos falta esse sentido. Esse sentido significa exatamente essa capacidade da nossa consciência mais expandida e também do distanciamento que nós teremos da matéria, que limita a nossa compreensão, para nós nos aproximarmos da divindade vendo-a e compreendendo-a. Kardec traz aqui um comentário para nós. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme com a razão, embora sempre incompleta. Então, essa última passagem de Kardec foi muito importante, porque, na verdade, não existe um conceito certo e definitivo sobre Deus. Na verdade, nós vamos evoluindo o nosso pensamento e cada vez mais tendo uma ideia mais justa e mais conforme à boa razão. Então, no passado nós tínhamos uma definição. Hoje nós temos uma outra definição. No passado Deus era apenas a manifestação da natureza. Depois Deus se transformou num ser com personalidade. Que ele gostava ou desgostava, se vingava, castigava, punia. Paralelo a isso, nós tivemos ali Deus sendo representado por várias características da personalidade humana. Um Deus sensual, um Deus amoroso, um Deus inteligente, um Deus agressivo, guerreiro. Panteão greco-romano, assim como também o panteão nórdico, o indígena, cada um ali trazendo as suas ideias a respeito de Deus. Depois veio um Deus amoroso. Olha só como o interessante que nós percebemos, que não era uma definição errada, era uma definição dentro das suas condições. Pegamos ali os egípcios, trazendo ali um deus antropozoomórfico, deuses com formatos de homens e animais. Anubis, Osíris, outros deuses que vão surgindo. Então, conforme nós vamos evoluindo, o nosso pensamento vai se ajustando a essa definição. Então, na verdade, assim, hoje nós temos um pensamento errado sobre Deus? Não, é um pensamento certo dentro das nossas condições. Daqui a 1 milênio, a humanidade terá uma outra definição sobre Deus. Imaginando que daqui a 1 milênio, 10 séculos, nós nos espiritualizamos, o nosso mundo se transformou nesse mundo regenerado, a presença dos espíritos vai ser muito mais constante entre nós. Olha só quantas condições nós estaremos adquirindo para termos uma ideia melhor sobre a nossa realidade espiritual, sobre a nossa própria natureza enquanto criaturas e nos aproximarmos mais de uma forma mais justa da natureza divina de Deus. Então a humanidade vai evoluindo e as suas interpretações também vão evoluindo. E a tendência é, conforme nós evoluímos, essa evolução significa a nossa ascensão espiritual, essa nossa elevação até chegarmos na condição de espíritos puros, a nossa inteligência também vai se desenvolvendo para a compreensão daquilo que é cada vez mais justo. Tudo evolui, nós evoluímos. Os nossos sentimentos evoluem, os nossos
o nosso raciocínio evolui, os nossos valores evoluem. Tudo com o tempo. Então, quando nós começamos a pensar, que absurdo, no passado eles pensavam que Deus era isso. Não estava errado. No passado nós também pensávamos isso. Porque era o que nós conseguíamos. Era aquilo que a nossa capacidade e os nossos sentidos percebiam à nossa volta. Quando arqueólogos fazem pesquisas, e arqueólogos eles estudam a humanidade a partir dos seus vestígios, né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, no passado, encontramos ali os sumérios, né, encontramos ali aqueles povos mais antigos daquela região da Mesopotâmia, eles encontraram, então, pequenas imagens que foram esculpidas, mostrando Deus, por exemplo, no formato de uma mulher grávida, com aquele barrigão, que na verdade ela representava a fertilidade. Era assim que era visto naquela época. Era errado Deus ser visto como uma entidade que sustenta, que permite a fertilidade? Não, não é errado. Era a forma como a humanidade vivia naquela época. Nós vemos as tradições indígenas que falam de deuses que criam o céu, que criam as criaturas. Isso é errado? Também não. É a forma como aquelas inteligências vêm. Hoje nós temos essa capacidade. Não, mas a doutrina espírita trouxe para nós uma capacidade muito mais racional. Quer algo mais racional do que a ciência? E se depender da razão da ciência, ela vai dizer que Deus não existe. Mas vai chamar, como nós comentamos no início, essa força criadora de natureza. Então estamos ali cada vez mais nos ajustando, como Kardec coloca, né? Uma ideia mais justa. Estamos nos ajustando a essa definição. Então, se Deus, como eu falo para vocês, nós temos aquela grande montanha e Deus se encontra no alto dessa montanha, nós estamos ali escalando, fazendo a nossa escalada. Cada religião, cada indivíduo buscando ali um caminho que é mais justo, mas todos subindo em direção a esse cume. Onde nós nos encontramos ainda? Provavelmente lá no pé. Mas não no pé, no chão. Porque o chão são aqueles pensamentos mais antigos, né? Aqueles mais primitivos. Nós estamos ali dando alguns passos. Já subimos alguns metros naquela montanha que para nós parece ser infinita. E de repente é infinita. Na questão número 12 nós temos aqui então: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Então Kardec, já até questão número 11, né, ficou ali então satisfeito, né, pelo menos conformado com a nossa limitação enquanto criaturas. Ele perguntou: já que nós não podemos entender Deus, nós podemos entender quais são os atributos? Ou seja, quais são os valores? Quais são as suas perfeições? Então, podemos ter alguma ideia de suas perfeições? Respondem então os espíritos: sim, de algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as prevê, as entrevê pelo pensamento. Então nós vamos ali começando a analisar aquilo que nós temos de valores, aquilo que nós temos dentro do campo moral, e dentro desse campo moral nós podemos falar exatamente sobre essas perfeições, sobre esses atributos, pelo menos dentro desse campo. Por exemplo, nós falamos sobre o amor. Deus possui amor. Para alguns vai dizer que Deus é amor. Se o amor é um atributo de Deus, não pode ser o próprio Deus. Deus é a inteligência suprema, como os espíritos colocaram para nós aqui. E nós pensamos: mas Deus é inteligência ou a inteligência é um atributo de Deus? Só estamos aqui dando apenas alguns nós, né, nos nossos neurônios aqui, para complicar um pouquinho mais as coisas. Mas já que nós não conseguimos entender Deus, vamos falar um pouquinho sobre a sua perfeição.
No item número 13 nós temos aqui: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Porque Kardec, então, quando ele começou a criar essas definições para facilitar o nosso entendimento, parecia que ele tinha simplesmente resolvido essa equação que parecia ser insolúvel. Deus, então, eterno, aquele que não tem começo e aquele que não tem fim, como lembrou o Brás, né, Brás? O incriado. Infinito, não tem ali tamanho que possa ser definido, não tem limites que possa definir. Ele é imutável, significa que ele não passa por transformações. Nós, espíritos, somos mutáveis. No que diz respeito, por exemplo, à nossa natureza, à nossa personalidade, à nossa inteligência, os nossos valores. Porque nós pensamos assim, o espírito foi criado num determinado momento, na condição humana, ou ele foi passando por transformações? Porque nós temos ali então, né, a evolução dos seres mais primitivos até os seres mais avançados. Os espíritos dizem, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Então, quando nós começamos a estudar sobre os reinos inferiores, e aí então ele vai se transformando, vai adquirindo novas capacidades, novos atributos, até chegar na condição hominal, e mesmo assim ele vai evoluindo, vai se transformando. Olha por quantas mudanças o espírito vai passando. Até mesmo nós hoje, no século XXI, nós temos hoje nós temos essa personalidade e essa capacidade. Isso é o máximo que nós podemos alcançar? Esse é o mínimo que nós tínhamos? Nós éramos atrasados no passado e seremos avançados, seremos mais evoluídos no futuro. Olha essa transformação que nós passamos, da nossa fase primitiva até a fase mais evoluída. Deus é imutável. Deus é imutável. Ele é o que é desde sempre. É difícil de nós compreendermos? Não tenhamos dúvida disso. Ele é imaterial. Os espíritos falam que 3 elementos no universo, nós veremos um pouquinho mais à frente: Deus, Espírito e matéria. A matéria nós não conseguimos compreender ainda. A matéria que nós compreendemos é aquela que está muito mais perto da nossa realidade. Mas a matéria vai adquirindo sutilidades que nós ainda não conseguimos compreender. Nós, né, de um modo geral, pessoas comuns, cientistas, através dos recursos que a ciência oferece, conseguem compreender a matéria de uma forma muito mais complexa do que nós compreendemos. Mas e quando nós saímos, até mesmo ultrapassando a nossa ciência, nós chegamos então no mundo imaterial. Pelo menos nessa matéria bruta que nós temos hoje. Quando nós começamos a falar dos fluidos, começamos a falar das energias, começamos a falar da matéria invisível. E mesmo desse invisível a gente vai então deixando a cada vez mais sutil. Deus é imaterial, não importa qual a condição que a matéria vai apresentar. Mas como é que nós podemos conceber algo tão abstrato? Para nós é apenas alguma coisa que vai além da nossa compreensão. Ou seja, somente a nossa imaginação é capaz de conceber. É único. E aí nós começamos a falar então do monoteísmo. Monoteísmo. Crença num Deus único. Crença num único Deus. Todo-Poderoso. Uma expressão bastante comum para todos nós. Que ele tem todo o poder, tem toda a capacidade. Esse Todo-Poderoso então dá a ele então a capacidade de ser onipotente, onisciente e onipresente.
é aquilo que representa o bem, o bom e o belo. São definições que nós vamos apresentando para tentar definir Deus. E aí nós começamos então a entrar na poesia. Soberanamente justo e bom. E aí nós fazemos então sobre a justiça e a bondade, que é soberana. Mas aqui entra um detalhe que para nós mostra quantas limitações nós temos. Falamos de Deus sendo soberano dentro da justiça e da bondade. A justiça e a bondade sob qual perspectiva? Se nós pensarmos, por exemplo, que Deus vai salvar apenas aqueles que o adoram, significa que a sua justiça só se aplica para aqueles que são adoradores. Para aqueles que não acreditam, não serão salvos. Deus só se encontra presente para aqueles que frequentam aquele ambiente. Para aqueles que não frequentam, Deus então não tem a mesma compaixão. A bondade, em que sentido? Quando nós começamos a pensar, por exemplo, no comportamento da humanidade, no comportamento dos humanos, das sociedades uns com os outros, quando ele diz assim que ele é bom comigo, mas ele vai castigar aquele que não serve, quer dizer, como a bondade pode ser suprema se ela beneficia uns e castiga outros? Deus criou o céu e Deus criou o inferno. O céu para os justos e o inferno para os injustos. Mas espera aí, soberana bondade? Como a soberana bondade pode punir alguém? De que forma que essa justiça vai se manifestando? Nós temos a possibilidade de tudo aquilo que é passado para nós dentro da doutrina espírita, daqueles pilares que sustentam a nossa própria existência. Nós temos, por exemplo, uma lei que mantém o equilíbrio de tudo e que permite a nossa evolução através desses estímulos. Nós temos, por exemplo, a lei de causa e efeito. Nós vemos, então, nesse caso, e os espíritos apresentam para nós, como sendo essa a justiça mais perfeita. Causa e efeito. Você responde por aquilo que você fez. E você é beneficiado por tudo aquilo que você também fez. E não simplesmente por uma questão de paixão, de simpatia ou antipatia. Então essa soberana justiça e bondade, mesmo quando nós colocamos essa ideia de soberano, de máximo, até mesmo esse máximo, para nós é muito limitado. Se nós pudéssemos imaginar que o céu é o limite, nós podemos imaginar um céu bastante baixo. E conforme nós vamos evoluindo, esse céu vai tomando mais altura. Então, por enquanto, o céu, que nós podemos entender como sendo o máximo, é quase que o teto da nossa casa. Depois ele vai então se ampliando, ampliando, para a gente poder entender exatamente qual é essa ideia de soberania. Qual é a ideia de justiça e de bondade. Como nós imaginamos, por exemplo, nós tivemos muitas manifestações nesse último feriado, do dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, é um feriado católico, que como o catolicismo teve uma influência muito grande e ainda tem na nossa sociedade, nós temos um feriado nacional para a comemoração, para a celebração de uma entidade que pertence à Igreja Católica, e ela é reconhecida, obviamente, pelos evangélicos, mas ela acaba tendo ali a ideia de ser mãe de Deus e padroeira do Brasil. Então, o país todo acaba sendo influenciado por essa data. Para uns é aquele momento de adoração, para outros é o momento de ir para a praia, porque o feriado atinge a todos. Bom dia, Mariana.
Então, nesse dia 12 de outubro, nós vimos dentro do meio católico, em especial aqui em São Paulo, né, nós tivemos ali várias reportagens que falavam sobre a Basílica, né, lá de Aparecida do Norte. Então, Nossa Senhora Aparecida, naquela cidade, nós tivemos ali a Basílica, então, recebendo ali muitos romeiros, pessoas que vinham de várias partes do Brasil, participar daquela celebração. Vimos pessoas fazendo ali aquelas peregrinações em nome da fé. Vimos ali pessoas que iam atender aquele compromisso dos milagres que foram pedidos. E aí nós pensamos a soberana justiça e a soberana bondade. Somente aquelas pessoas que foram beneficiadas, receberam aquela graça de Deus, porque estavam ali, eram devotas de uma determinada crença. E então nós podemos perceber que a nossa interpretação acaba sendo exatamente nesse sentido. Que a bondade e a justiça é sob a nossa perspectiva. É do nosso interpretar. Quando nós tivemos, por exemplo, dentro da história, as perseguições religiosas, as guerras religiosas que se travaram em nome da justiça, que já não era mais a bondade, porque a bondade beneficiava aqueles que venciam. Mas a justiça, os homens se colocavam então como agentes dessa justiça, promovendo o sofrimento, promovendo a morte e a destruição. Nós vemos não apenas dentro do universo cristão, mas, por exemplo, dentro do universo islâmico, onde nós temos os extremistas que agem também em nome dessa justiça, só que uma justiça implacável. Então não estamos aqui criticando ou apontando, mas nós estamos mostrando os fatos que nós vemos hoje, aqui dentro do nosso meio humano, do nosso meio terreno, de que forma que nós interpretamos essa bondade. Por mais soberano que seja Deus, essa soberania é interpretada dentro do nosso ponto de vista. O Tic-Tac lembrou, não costumamos observar o sentido das palavras Deus e Pai. A melhor forma que nós tínhamos naquela época, e olha que nós estamos ousando, essa é uma ousadia, né, de tentarmos entender por que Jesus utilizou essas expressões. Então, quando chamava que Deus era um Pai, que ninguém vai ao Pai senão por mim, começou a mostrar exatamente aquele Pai bondoso, fazendo uma comparação para aquelas inteligências primitivas, daquele pai que cuida dos seus filhos. E daquelas inteligências primitivas, nós colocamos também de hoje, como nós também sendo inteligências primitivas, limitadas porque nós ainda temos essas interpretações primitivas. Continuando aqui para nós. Comentário de Kardec. Aqui, primeiro que é a resposta dos espíritos, né? Vamos lá. Mais uma vez a pergunta, número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Lembrando que Kardec desenvolve esses atributos lá no livro A Gênese. Nós não vamos para lá porque nós já estudamos aquele capítulo sobre Deus, e ele é bastante extenso também. Depois nós podemos fazer aqui uma consulta particular para podermos ler de novo tudo aquilo que Kardec apresentou. Então, todos esses atributos, seria ali uma ideia completa de Deus? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma a menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus.
para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, quando a gente coloca que Deus é infinito e superior a tudo, o nosso infinito ele é bastante limitado. Há alguns séculos, o infinito é nós olharmos para o céu e imaginarmos as estrelas presas numa grande bola de vidro. Essa bola de vidro foi ultrapassada, os nossos telescópios começaram a olhar para o céu mas cada vez mais profundo, e aí nós perguntamos até onde a nossa visão alcança. Quando nós pegamos, telescópios, radiotelescópios, e vão então se aprofundando, lá nas entranhas do universo, até onde nós podemos sondar? Esse onde é o limite onde nós alcançamos. E aí nós pensamos que Deus está além desse limite. Mas ele vai até o fim. Não tem fim. Porque o fim é onde termina. Significa então que Deus vai até além daquilo que termina. E aí então a nossa imaginação vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando cada vez mais, até chegar uma hora que a gente não consegue mais imaginar. Nós não temos mais recursos para irmos além. É como se nós imaginássemos uma pequena formiga que tivesse no seu universo restrito dentro de uma pequena ilha. Aquela ilha é o universo. E aí então ela vai além dessa ilha. Vai se expandindo, vai se distanciando, vai tendo uma visão mais compreensiva. Quando nós lembramos dos grandes navegadores, ao estudarmos, por exemplo, os Lusíadas de Luís de Camões, interessante, quando nós pegamos aquele grande poema épico e começa a falar sobre as aventuras dos grandes navegadores portugueses, aqueles homens bravos, que enfrentavam o desconhecido. E aí então durante o poema vai falando sobre monstros marinhos, sobre tudo aquilo que era desafiador para a capacidade humana, até que eles pegaram aquele navio e atravessaram o oceano e perceberam que não tinha monstro nenhum. Mas até onde eles podiam ir, sim, havia monstros. A mesma coisa acontece com relação a algo um pouco mais abstrato, que é falar sobre o mundo espiritual. Até onde a nossa imaginação vai até o mundo espiritual? A gente só vai até onde nós temos ali imagens que são matéria-prima para a gente processar essas ideias. Então nós falamos do inferno. Como é que nós imaginamos o inferno? Nós já temos desenhos de fogo, temos desenhos de caldeiras, de tridentes, temos desenhos de monstros, e o cinema tem ajudado bastante nisso, porque tem ele cada vez mais criativos, seres cada vez mais criativos. A nossa imaginação, por exemplo, sondando o universo. Quais são as criaturas que habitam o universo? A nossa imaginação só consegue conceber aquilo que aparece nos filmes de ficção científica. Quando estudamos Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, filmes de alienígenas, é o que a nossa imaginação consegue. Agora, quando nós imaginamos Deus, qual a referência de Deus? Aquele rosto com formato de nuvem? Aquele homem vestido de branco, segurando um cajado com uma barba comprida? Então, por isso que os Espíritos dizem para nós aqui que não apenas a imagem de Deus, mas os próprios atributos de Deus só vão até onde a nossa imaginação consegue. Se nós chegarmos no mundo espiritual, desencarnarmos, nos adaptarmos àquela realidade, expandirmos a nossa consciência, reencarnarmos não esquecendo de nada daquilo que nós vimos, não trazendo de uma forma intuitiva, mas trazendo de uma forma lúcida e clara, nós teremos uma ideia diferente de Deus. Mas fora isso, a gente só vai até onde a nossa imaginação permite. Comentários de Kardec. Deus é eterno,
se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Olha que interessante, né? Nessa colisão de estrelas que nós vimos nas reportagens dessa semana, mostra exatamente, né, que os metais mais pesados da nossa tabela periódica são formados a partir de transformações daqueles elementos mais simples. E essas transformações ocorrem nos núcleos das estrelas ou no momento em que as estrelas se explodem, se transformam. Somente essa força na natureza é capaz de transformar um elemento químico em outro. Uma força absurdamente grande. E é então o ouro, a prata, a platina, o urânio, são elementos pesados, se transformam a partir dessa energia que transforma um elemento mais simples. Um hidrogênio, um oxigênio, um nitrogênio. Então essas grandes transformações ocorrem. Então nesse caso nós imaginamos que até mesmo aquela matéria mais sutil, aquela matéria fora do nosso mundo material, também pode ser transformada a partir do momento em que ela é submetida a uma determinada força. Pressão, temperatura. E isso faz com que a matéria se transforme. Deus, então, ele é imutável, exatamente porque ele não depende de matéria para isso. Ele é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Cada deus gostaria de fazer a coisa do seu próprio jeito, nós imaginamos. Por isso, então, existe Deus que é único e que permite, então, a unidade de vontade e de criação. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Então é interessante nessa argumentação de Kardec. Quando ele coloca, para ele ser todo-poderoso, ele tem que ser o poder absoluto. Se alguém for mais poderoso que ele, esse outro é Deus. E assim a gente vai naquele ciclo interminável. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. É como eu falei para vocês, né, a justiça e a bondade, ela ainda é bastante relativa, né, porque cada um pensa na justiça de uma forma. Para nós, o mundo é justo a partir do nosso ponto de vista. Mas como nós vemos tantas injustiças, significa que cada um procura então ver o mundo a partir da sua própria perspectiva. E a bondade também ela é muito relativa. O que nós entendemos como bondade? Se nós vemos um mundo tão diferente, como é que a bondade pode estar presente? Aliás, esse é um argumento muito interessante que eu já comentei com vocês. Se vocês tiverem oportunidade, dê uma chegada no YouTube e coloca lá o termo ateísmo. E há então muitos grupos de ateus ou pessoas que são ateias vão colocar ali vídeos, sugerir documentários, colocar ali debates ou argumentações sobre Deus. E é interessante que quando as pessoas falam sobre a bondade de Deus e a justiça de Deus, um certo vídeo que eu assisti já há algum tempo,
mostrava para nós assim imagens, fotografias de calamidades que acontecem no nosso mundo. Aí eles colocam onde está a bondade de Deus. Aí mostram guerras, fomes, terrorismo, mostra calamidades naturais. E aí então, de uma forma sarcástica, eles perguntam: onde está a bondade de Deus? Onde está o seu Deus diante de tudo isso? Exatamente porque, acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, o nosso entendimento sobre justiça e bondade ele está muito limitado na nossa realidade do dia a dia. Onde está Deus diante de uma tragédia, como aconteceu recentemente na Somália? Um carro-bomba explodindo, 300 pessoas desencarnaram e mais outras tantas feridas. Onde está Deus naquela escola, aqui em Minas Gerais, onde crianças foram queimadas? Naquele atentado em Las Vegas? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Então, na verdade, nós imaginamos que a justiça de Deus depende de um ser que vai dizer: eu quero que todo mundo seja bom. E de repente todo mundo se transforma. E aí depois nós começamos a perceber que essa justiça ela se aplica de outra forma, em outro tempo, promovendo transformações. E aí nós vemos lei de causa e efeito, percebendo que os espíritos aprendem através da própria experiência. Então, se nós vemos hoje alguém sofrendo, nós não devemos perguntar onde está Deus, porque Deus está no mecanismo que rege essa transformação, que rege essa evolução. A pergunta que nós temos que fazer é: qual foi a causa daquele sofrimento? E depois que esse espírito quitar essa dívida, superar então esse erro do passado, como vai ser a vida dele? Certamente ele vai ser um espírito que vai ter a possibilidade de continuar se desenvolvendo sem o sofrimento. Então a pergunta que nós fazemos: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Aliás, tem aquela história, né, de um jornal italiano que, quando viu o Papa Bento XVI visitando Auschwitz na Polônia, aquele campo de concentração da Segunda Guerra Mundial tão conhecido, foi publicado no jornal que ele perguntou: onde estava Deus que permitiu que aquilo acontecesse? Aquele holocausto, né, com tantos, mais de 6 milhões de judeus foram sacrificados em nome daquela loucura nazista, né, e também, não apenas com relação ao nazismo, mas as consequências da própria guerra. Então a pergunta não é onde estava Deus, a pergunta é o que causou aquele sofrimento. Não apenas a maldade humana, porque é exatamente em nome dessa bondade e dessa justiça que é soberana, que são soberanas, não permite que ninguém sofra ou seja beneficiado sem que tenha merecimento. E mesmo isso, tanto o merecimento como o sofrimento, vem de uma forma educativa, vem de uma forma evolutiva. Tico-teco, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós podemos perceber que nós não entendemos Deus, mas nós começamos a entender de que forma que esses atributos de Deus se manifestam. Nós estamos estudando, e é interessante a gente colocar isso, no livro Juventude Interrompida. É um livro ótimo, eu sempre recomendo para vocês, que nós estamos estudando todas as sextas-feiras lá na Sala Espiritismo Net Jovem, às 9 horas da noite. Então, assim, Espiritismo Net Jovem, Juventude Interrompida, é assim um tema que talvez não desperte o interesse de muita gente. Mas o detalhe é que quando nós começamos a ler aquele livro, que fala sobre jovens que desencarnaram, que é algo que realmente toca a nossa sensibilidade, de nós vermos aqui no nosso dia a dia pessoas que têm todo o futuro pela frente, pessoas que estão ali junto com suas famílias, e de repente acontece alguma coisa que acaba, que ceifa a vida da nossa juventude, de nossas crianças. E aí nós nos perguntamos realmente como é que Deus pode permitir que isso aconteça. Ao estudarmos um livro como aquele,
que é um livro que é formado por psicografias desses jovens que desencarnaram, que eles vêm contar suas histórias. Então eles vão dizer assim: olha, eu desencarnei quando eu tinha 12 anos de idade, por afogamento, por atropelamento, por uma doença, por qualquer coisa, e ele começa a contar porque no passado tal coisa foi dessa forma. Então, quando a gente vai estudando a história dos próprios espíritos e todos esses ensinamentos que vão sendo trazidos para nós, a ideia de justiça e bondade ela vai se transformando na nossa mente. E aí sim ela vai se aproximando cada vez mais daquilo que é justo. E isso é muito importante porque nós não apenas aprendemos que a justiça e essa bondade está presente intensamente e permanentemente no nosso mundo, como nós percebemos que na nossa própria vida também. Porque nós vemos uma tragédia acontecendo numa guerra e a gente pensa assim que aqueles espíritos estavam comprometidos com o passado e a gente não se conforma porque não tem um casamento feliz, porque não tem um bom emprego, porque tem uma doença. Então essa mesma ideia da bondade, da soberania, da soberana bondade e da soberana justiça também serve para nós fazermos o nosso próprio julgamento. E aí não é uma questão de conformação, é uma questão de compreensão. E começa a trazer para nós a resignação, o entendimento, a coragem e o aprendizado, o mais importante de tudo, que se o passado foi a causa daquilo que eu vivo como efeito no presente, o meu presente também se transforma num gerador de causas. E eu vou perguntar, mas o que eu estou vivendo agora? Do que eu estou vivendo agora, o que isso vai me trazer no futuro? E aí nós começamos então a nos educar, entrando em afinidade com essa bondade, com essa justiça, não mais promovendo em nós a revolta, mas promovendo em nós a compreensão. Arsalan, bom dia. Então, exatamente tudo isso que nós vemos hoje, nesses novos conceitos que nós vamos aprendendo, tudo isso vai modificando inclusive o nosso próprio comportamento, quando nós começamos a compreender simplesmente a natureza de Deus. E vamos vivendo de acordo com essas leis. Porque as regras do jogo, vamos dizer assim, as regras da nossa vida, elas são formuladas exatamente por essa inteligência. Nós podemos seguir as regras ou infringi-las. A infração traz para nós o aprendizado através da dor. Seguir essas regras traz para nós exatamente essa felicidade que nós desejamos alcançar. Lembremos mais uma vez aquela passagem, de Renato Russo: disciplina e liberdade. Por que disciplina e liberdade? Porque quanto mais afinizado eu me encontro com essa justiça, com essa bondade, com essas leis, mais liberdade eu tenho para agir. Porque eu posso agir sem passar por nenhum tipo de sofrimento. Agora, a rebeldia me traz o aprisionamento. Então muitos acham que a liberdade é fazer o que ele quer. E mal imagina que ele está, na verdade, se aprisionando cada vez mais às consequências daquilo que faz. Porque existe essa regra soberana: causa e efeito. Se você quer liberdade para fazer o que você quiser, você vai ter que assumir a responsabilidade para responder por aquilo que você faz. Se você tem disciplina e faz aquilo tudo de acordo com a lei, você pode agir com total tranquilidade e equilíbrio. Porque na nossa cabeça rebelde e ainda tão infantil, nós acreditamos que todos temos direitos à liberdade. Mas a liberdade sem limite é o que nós queremos. É o típico comportamento, da nossa juventude rebelde. E nós somos espíritos jovens e, consequentemente, rebeldes. Então nós queremos que o mundo seja do nosso próprio modo. Só que cada um quer o mundo do seu jeito. O meu mundo é que ninguém me incomode. E o mundo do outro é que ele faça o que ele quiser. E aí, então, enquanto nós ficamos brigando para ver quem tem a razão, aí então vem uma justiça soberana e diz assim: as coisas vão funcionar dessa forma. Não por uma questão de capricho, mas por uma questão de justiça. E aí nós vamos aprendendo. Sim, é a nossa natureza rebelde.
E nós vamos então nos disciplinando conforme nós vamos evoluindo. Se hoje nós somos assim rebeldes, imaginemos no passado. Como nós éramos em 3, 4, 5 encarnações. Quando nós tínhamos ainda uma compreensão tão limitada, baseado assim mais ou menos no, fazendo uma estatística, vamos colocar assim que nós ficamos nas nossas últimas encarnações, alguma coisa em torno de 50 anos, pelo menos. 50 anos na erraticidade, na condição de erraticidade. Camilo vai viver ali por volta de 70 ou 80 anos no mundo espiritual. Vamos colocar 50 para ter uma ideia fácil. Se nós pegarmos 5 encarnações, só de erraticidade são 2 séculos e meio. De vida terrena, mais 50 anos, nós colocamos ali 500 anos. Mas podemos ir um pouco mais além disso. Então imaginemos como era a nossa vida há 500 anos. Naquela época em que matavam e morriam com toda facilidade, escravidão, guerras, com tantas e tantas privações. Hoje nós estamos assim, rebeldes, mas mais contidos pelo menos, né? Porque as próprias experiências da vida trouxeram para nós esse aprendizado. Agora não, agora a gente vai ter uma possibilidade de aprender com muito mais eficácia, porque a nossa inteligência se expandiu, a nossa compreensão aumentou. E olha que nós estamos aprendendo agora, aqui no mundo material. No passado nós aprendíamos sofrendo no mundo material e esclarecendo no mundo espiritual. Hoje nós temos a possibilidade de nos esclarecermos aqui no mundo material e chega no mundo espiritual com a mente esclarecida. Olha só o que a doutrina espírita está trazendo para nós. Nós estamos já nos preparando aqui para chegarmos no mundo espiritual já com muita afinidade com todos esses aprendizados. E depois na próxima encarnação, Elcio, se nós trouxermos metade do que nós aprendemos aqui hoje, a nossa evolução na próxima encarnação vai ser uma coisa muito mais simples. A ideia, Zé, da Inquisição, como eu falei para vocês, era um modo de justiça. Então nós pensamos assim, é certo, a Inquisição foi errado? Em termos de evolução, ela fez parte do processo. Porque a Inquisição foi um processo muito documentado. Mas antes da Inquisição, imaginemos quantas e quantas situações bizarras aconteceram. O próprio Jesus, por exemplo, não foi vítima da Inquisição, mas ele foi vítima da justiça daquela época. Olha só que coisa curiosa. As guerras que acabaram acontecendo, como por exemplo as cruzadas, foram efeito da justiça daquela época. Cada povo queria impor a sua justiça. Então, na verdade, quando nós olhamos para a história e começamos a fazer julgamentos, nós acabamos entrando num campo bastante perigoso, bastante obscuro, porque nós acreditamos que aquilo tudo aconteceu por acaso, que não havia nada regendo aquilo tudo. De pegarmos a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com mais de 20 milhões de pessoas que morreram naquela guerra, nós perguntamos, mas espera aí, como é que nós podemos pensar numa justiça soberana numa guerra que mata 20 milhões de pessoas? Aí nós começamos a estudar a natureza daquilo tudo. Imaginemos desses 20 milhões de pessoas como 20 milhões de espíritos comprometidos no passado que tiveram oportunidade de se reajustarem. Outros, com toda certeza, geraram novos débitos. Então, na verdade, nós percebemos assim que tudo foi acontecendo de um modo seguindo um planejamento. Não poderíamos esperar uma outra coisa da nossa humanidade na nossa condição evolutiva. Não pensemos no mundo sem guerras com seres tão primitivos. Não existe isso. Tudo vai depender de um processo de evolução. Nós vamos evoluindo do mais bruto para o mais perfeito, para o mais puro. Nós estamos passando por esse processo. Então, ao olharmos o nosso passado e fizermos um julgamento tão frio, nós vamos acreditar simplesmente que tudo isso aconteceu
ao bel prazer. Simplesmente aconteceu sem que nada estivesse no controle. E estava no controle. Observando cada uma dessas etapas evolutivas. A escravidão não deveria acontecer? A escravidão faz parte do embrutecimento do homem que quer dominar o próprio homem, dominar o próprio semelhante. Faz parte da nossa natureza. Hoje nós estamos já vivendo de uma forma em que a escravidão não é aceitável, embora continue acontecendo. Mas quando ela é percebida, ela é combatida. Naquele passado ela era lei. A justiça dizia que aquilo era direito. A justiça do homem. E a justiça de Deus mostrava que aquilo fazia parte desse processo evolutivo. Elcio lembrou lá em cima que a igreja participou dos dois lados da moeda. E a conclusão, o amor supera tudo, Deus é amor. Porque exatamente quando nós falamos das instituições religiosas, elas vieram para moldar o nosso pensamento. Moldar de um modo ainda limitado e primitivo. Mas que é o que vai nos possibilitar transformar o nosso pensamento. Essa espiritualização que nós estamos alcançando hoje é resultado daquele pensamento religioso do passado. Porque se ele não existisse, nós não conseguiríamos alcançar o que nós temos hoje. Se eu pudesse, eu eliminava tal coisa da humanidade, da história da humanidade. Se nós eliminássemos aquilo, nós iríamos criar outro. Porque nós precisamos daquilo. Vários e vários pensadores, tanto Lutero, o Elcio, que rompeu com a igreja na época da reforma religiosa, como aqueles que sustentaram a igreja também de um modo equilibrado. Enquanto Lutero, lá no século XIX, no século XV, para ser mais preciso, de 15 para 16, trouxe para nós essa ruptura, nós tivemos outros pensadores dentro da igreja que promoveram transformações positivas. Faz parte do processo. Não adianta a gente querer ir contra a natureza humana. Se nós não tivéssemos a Segunda Guerra Mundial, nós teríamos criado um outro nome para um outro conflito daquelas proporções. Hoje não, hoje nós estamos aqui, vendo ainda essas catástrofes acontecendo. Mas elas vão trazendo para nós vários outros resultados. Mas se eu pudesse, eu eliminava Hitler da história da humanidade. Se não fosse Hitler, seria outra pessoa. Isso continuaria acontecendo, porque não é o que aconteceu. Na verdade, é por que aquilo aconteceu. E o porquê, basta olhar a nossa própria natureza. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, falamos um pouquinho sobre os atributos de Deus. Certamente, como eu falei para vocês, existe tanto ainda para nós aprendermos sobre esse assunto. Nós poderíamos fazer aqui 50 estudos com 50 pessoas diferentes e nós traríamos aqui ideias extremamente valiosas para o nosso aprendizado. Mas pelo pouco, pela nossa limitação, isso é o que nós temos para apresentar. O nosso próximo tema vai ser o panteísmo, que a princípio pode ser algo sem grande importância, sem grande relevância para nós, mas não é. É importante sim, porque do panteísmo nós podemos desenvolver outras tantas ideias. Como, por exemplo, ao falarmos de panteísmo, nós poderíamos falar também sobre o ateísmo, poderíamos falar sobre os agnósticos, sobre os panenteístas, sobre os irreligiosos. Temos aqui vários conceitos que envolvem essa questão da religião. Que nós temos pessoas, por exemplo, que são arreligiosas, mas elas acreditam em Deus. O problema delas é com as religiões, não com Deus. Temos os agnósticos, que veem a existência de Deus, mas veem em nós uma incapacidade de compreender a sua natureza. Os panenteístas, olha que conceito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. O panteísmo acredita que tudo retorna para Deus. O universo faz parte de Deus. Os panenteístas dizem que Deus está além do universo.
Então são vários conceitos que nós temos hoje. Claro que nós estamos aprendendo apenas por uma questão de didática. Aqui no nosso mundo ocidental, onde a religião é muito presente, a influência religiosa é muito grande, esses conceitos quase não têm importância. Mas para aquela época de Kardec, quando ele trouxe para nós o Livro dos Espíritos, no meio daquela fase de materialismo, de positivismo, de ruptura com a igreja, de o desenvolvimento da ciência e tudo mais, naquela época falar sobre isso era extremamente importante. Então nós estamos aqui apenas cumprindo o nosso roteiro e vamos aqui trazer algumas atualidades, né, sobre tudo aquilo que diz respeito às crenças e descrenças das religiões para o nosso aprendizado. Então a gente vai falar sobre isso na próxima quinta-feira, falar sobre panteísmo e todas as derivações, né, das crenças materialistas e das crenças espiritualistas. Fechando por aqui então, meus amigos.